Olha, o sabor de hoje é sabor de seriedade. Carnaval acaba depois de amanhã. E eu confesso a vocês que meu carnaval foi bem quietinho. Esse ano, eu que adoro o carnaval, não fiquei com vontade de me lançar à folia, até porque eu tenho um pavor da Covid. Já peguei 2 vezes em 2022, não quero pegar a terceira. Então, de alguma forma, eu me resguardei. Eu comecei a pensar nas coisas que serão importantes para nós, enquanto cidadãos, depois do carnaval. Como é que nós vamos encarar esse Brasil depois do carnaval? O que no Amazonas e em Manaus será importante? E aí não resta a menor dúvida que a coisa mais importante, logo de imediato, é a questão da matriz econômica de Manaus e do Amazonas, muito por conta da reforma tributária, que precisa acontecer. Talvez ela aconteça num clima mais tranquilo, mais favorável ao Amazonas, muito por conta de todas as declarações que foram dadas pelos governantes a esse respeito, mas nós temos que nos preocupar. E um pouco antes do carnaval, eu tinha visto um estudo lançado pela Fundação Getúlio Vargas Nacional que fazia uma comparação a partir do imposto de renda de pessoa física declarada. Eles fazem uma análise da riqueza, eles chamam de mapa da riqueza no Brasil, a partir desse imposto de renda de pessoa física. E aí eu fui olhar um pouco a pesquisa. No Amazonas, em termos de estado, nós somos o 21º estado mais pobre ou menos rico do Brasil. Estamos à frente de quem? O último lugar, o mais pobre, é Amapá, o penúltimo é Rondônia, o antepenúltimo é o Maranhão, o 24º lugar é o Pará, o 23º o Piauí, o 22º é o Acre e na frente de todos esses está o Amazonas. Nós temos apenas um estado da região norte do Brasil, que é Rondônia, que está à frente do Amazonas em 17º lugar. Isso quer dizer que o Amazonas, em termos de declaração de renda de pessoa física, está à frente dos estados da Amazônia e até de alguns do Nordeste, exceto de Rondônia. Aí eu fui ver esse mesmo corte da declaração de imposto de renda da pessoa física para as capitais. E aí eu tomei um susto. A capital mais pobre, digamos assim, do Brasil na declaração de imposto de renda é Macapá. A penúltima é Boa Vista. A antepenúltima é Porto Velho, e na frente de Porto Velho, no ranking ao contrário, no quarto, na verdade no 24º lugar, está Manaus. Aí você fica se perguntando, como é que Manaus, que tem a 7ª economia do país, tem o 7º produto interno bruto do Brasil, está no 24º lugar das declarações de imposto de renda da pessoa física. Isso é um retrato de uma concentração de renda absurda. E aí nós temos, esse dado não é isolado, ele não é único, ele é confirmado por uma série de outros. Por exemplo, o IBGE dizendo que a região metropolitana de Manaus não é Manaus, a região metropolitana é a região com o maior número de pobres do Brasil em relação às demais 22 regiões metropolitanas do país. A gente tem muitos dados que infelizmente confirmam esse empobrecimento de Manaus. Nós ficamos tão pobres que a nossa preocupação diária, diuturna na verdade, de cidadãos é ter asfalto na rua. E a autoridade pública municipal muitas vezes entroniza essa coisa pedinte pequena, entroniza a geração dessa demanda pequena, baixa, de pouca expectativa. Pô, um povo que sonha em ter asfalto na sua rua, em ter ônibus para pegar para ir trabalhar, sonha muito pouco, né? E diariamente, se você fizer uma análise da mídia que sai no ar, ela é só isso. É o buraco, é a erosão, a falta de asfalto, é a alagação que já acontece há décadas e ninguém faz nada. E aí? Como nós empobrecemos, né? Eu tenho a impressão que as gerações que têm hoje mais de 70 anos, elas chegaram a ver uma Manaus que cresceu, que se desenvolveu para chegar a esse status de 7º PIB do Brasil. Já foi até o 6º, inclusive, caiu 1 ponto. Mas as gerações que têm mais de 40 anos, elas pegaram já a curva descendente, que é o empobrecimento da população no seu coletivo e a concentração cada vez maior de renda. E aí nós precisamos, nessa reforma administrativa, na reforma tributária, pensar que a matriz econômica do estado do Amazonas e de Manaus precisa ter atividades que tenham a distribuição mais equânime de renda, atividades que tenham o benefício social da ocupação do trabalho e da renda cidadã. Porque hoje, pelos dados, isso não acontece. É impressionante. Nós precisamos parar de achar que a autoridade tem que nos dar rua asfaltada e ônibus
e achar que isso é o máximo, porque isso é obrigação. Nós pagamos imposto, e pelo que vimos aí, a pessoa física paga muito pouco, mas nós pagamos imposto, o pouco que nós podemos pagar, para ter rua asfaltada, para ter acessibilidade, para ter ônibus, para ter um bom trânsito, enfim. Nós precisamos abrir os olhos. Que depois do carnaval, nós manauaras, os amazonenses, nascidos ou criados, não importa, nós possamos sonhar com projetos de geração de trabalho e renda, de inovação e de mudança de uso de áreas urbanas, com novas atividades econômicas que tragam a inclusão social daqueles que tradicionalmente não estão abrangidos pelo mercado de trabalho, enfim, que venham outros tempos menos medíocres. Essa preocupação, por exemplo, com o asfalto do Eduardo Ribeiro é uma tolice. Por que não se conserta o problema? O paver, aquela pista do meio, funciona tão bem, é até bonito. O problema é lateral, é a transição, muda. Mas não, aí tem aquela concepção medíocre. Bota asfalto na área histórica. Nós precisamos deixar de nos contentar com pouca coisa. É muito ruim isso. A autoridade tem a obrigação de nos prover uma cidade boa, mas nós precisamos ter consciência disso. #pensa. Foi um prazer falar com vocês. É carnaval, eu vou continuar quietinho por aqui. E eu quero... Na verdade, hoje não vou fazer poesia, não vou fazer música, que eu estou um pouco incomodado com esse nosso empobrecimento. Mas eu quero convidar as pessoas que nos ouvem agora a ouvir pela Difusora FM, nas plataformas digitais da Difusora FM, em @difusora24h, no sábado e domingo, o Carnaboi, que eu vou estar presente. E de resto, a todo mundo que nos ouve agora, um excelente resto de carnaval e que a gente acorde para a vida, que é importante.